Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao quarto episódio dessa série de inglês acadêmico aqui do Vídeo de Pós-Graduando e hoje eu vou dar para vocês a dica de número 3. A dica de hoje é sobre a linguagem formal que a gente deve utilizar nos nossos artigos científicos. Não só em artigos científicos, mas também em outros documentos que a gente escreve em inglês durante a nossa pós-graduação. A gente tem vários outros documentos que a gente deve utilizar a linguagem formal. Então vamos começar a dica de hoje. E a primeira coisa que a gente tem que esclarecer, o que é uma linguagem formal? A gente deve saber que na linguagem formal os textos são mais objetivos, as sentenças elas são um pouco mais longas, o autor não descreve normalmente as emoções dele e também a gente deve evitar fazer uso de contrações. Isso, pessoal, como eu já falei nos vídeos anteriores, são dicas e não são regras. É lógico que pode variar de um artigo para o outro. Por exemplo, a área da psicologia pode utilizar um pouco mais de emoção, como outras áreas também, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. A primeira dica para vocês é para evitarem as contrações. E o que significa isso, Lucas? Sabe quando a gente escreve don't, didn't, wasn't? Então a gente não usa esses termos no inglês formal. Em vez disso, a gente deve utilizar do not, was not, is not, tá certo? Então, evita as contrações e escreve de forma mais extensa. A outra dica é vocês evitarem de fazer o uso de pronomes, como por exemplo, na frase you can see from the graphs, a gente evita de utilizar esse you. Você pode escrever, por exemplo, the graph shows. Em vez de utilizar o pronome, você é um pouco mais objetivo, que essa é realmente a intenção da linguagem formal nos artigos científicos. Mais uma dica em relação ao inglês formal, é importante que vocês evitem de dar a opinião de vocês também, como por exemplo, in my opinion, ou I think that. Em vez de você escrever dessa forma, você pode utilizar o according to our results, ou according to the findings of the present research. Então vocês evitem de expor a emoção, a opinião de vocês e descrevam de uma forma um pouco mais formal. E a última dica que eu tenho para vocês em relação ao inglês formal é algo que a gente aprende muito quando a gente está estudando inglês, que são os phrasal verbs. A gente sempre aprende que tem que memorizar e é interessante utilizar os phrasal verbs porque mostra que você entende um pouco mais de inglês, mas no inglês formal a gente deve evitar o uso de phrasal verbs. Algumas pessoas já vão sentir aquela dor no coração porque, como eu falei, a gente aprende tanto os phrasal verbs quando a gente estuda, a gente memoriza todos aqueles phrasal verbs e chega na hora que a gente precisa escrever em inglês, é indicado que a gente não utilize os phrasal verbs. Pois é, pessoal, mas não sou eu que estou falando isso, são pessoas com mais experiência em inglês, os nativos falam isso, que a gente não pode usar os phrasal verbs quando a gente escreve o inglês formal. Então, por isso, eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas se vocês quiserem saber mais como substituir os phrasal verbs, por exemplo, a gente sabe que os phrasal verbs é a junção do verbo com uma preposição, então são duas palavras, e no inglês formal a gente deve transformar isso em somente uma palavra. Então, a gente pode trocar um phrasal verb, por exemplo, find out, por discover. Isso é um exemplo de como a gente pode trocar um phrasal verb por uma palavra. Se vocês quiserem saber mais de outros phrasal verbs que a gente pode trocar por somente uma palavra, vá lá no Facebook do Vídeo de Pós-Graduando, que eu vou fazer um post hoje especial dando uma lista de phrasal verbs que podem ser substituídos por outras palavras. Então são sinônimos dos phrasal verbs. Acho que isso vai ajudar bastante você na hora de escrever os seus artigos científicos. Tá certo? Então a dica hoje foi bem simples e rápida, mas com certeza são dicas importantíssimas na hora de você escrever o inglês acadêmico. Então, só para recapitular, o que você não deve fazer nos seus artigos na hora de escrever em inglês acadêmico é evitar o uso de pronomes, não utilizar as contrações, não dar suas opiniões próprias e nem demonstrar muitas emoções e também evitar o uso de phrasal verbs. Bom, pessoal, como eu falei, são dicas simples, mas que vão ajudar bastante vocês a escreverem em inglês. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o curtir de vocês, se inscreve aqui no canal. Também compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, tanto no WhatsApp como no Facebook. Vá lá no grupo de pesquisa de vocês, fala para eles sobre o inglês acadêmico que está acontecendo no mês de setembro aqui no Vídeo de Pós-Graduando. E também me segue nas outras redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado.
e a gente se vê no próximo vídeo, que é na quarta-feira, com a quarta dica do inglês acadêmico aqui no vídeo de pós-graduado. Tchau!